bom dia, bom dia, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe você e a sua família. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus. Você que é amante da palavra de Deus, você pediu para Deus falar com você, porque você crê na palavra de Deus. O que eu gostaria de dizer é que aquele que não crê, nenhuma explicação será suficiente, porque ele não crê. Mas aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Ele crê na palavra de Deus, porque ele reconhece que Deus é aquele que já visitou o seu futuro. Então ele quer que Deus lhe direcione nesta vida. Então eu gostaria de ler um versículo aqui, onde nós vamos aprender que é possível irar e não pecar. Como? É possível você irar e não pecar. Vou repetir de novo. É possível você irar e não pecar. Vamos ver na Bíblia? Livro de Efésios, capítulo 4 e versículo de número 26. Olha só. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Repete comigo aqui. Senhor Jesus, fortalece-me enquanto me empenho em ser mais parecido com o Senhor. Sincero, honesto e confiável. Obrigado por me sustentar enquanto vou alcançando o seu padrão. Como alcançar os padrão divino? Como ficar parecendo não com um ídolo terreno, um jogador de futebol, um cantor gospel, mas sim, ficar parecido com Cristo. Paulo parece que ele diz em Coríntio: seja meu imitador como eu de Cristo. Seja meu imitador como eu de Cristo, ele diz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Seja meu imitador como eu de Cristo. Ireis e não pequeis. É possível irar e não pecar? É possível. Paulo, ele reconhece que a ira é uma emoção humana legítima, mas ele adverte que ela não deve levar ao pecado. Entende? A ira em si não é pecaminosa, mas a maneira como reagimos a ela pode ser. Além disso, ele diz para não deixar a ira durar até o final do dia. Ou seja, não devemos alimentar ressentimento ou rancores, devemos resolver rapidamente nossos conflitos e não permitir que a ira se transforme em amargura ou ações pecaminosas. Porque no momento a qual algo te deixou magoado, e você não alimenta esse sentimento, querendo revidar o que fizeram para você. Ah, eu sou do grupo do bateu e levou. Eu não levo nada para casa, quem já viu? Eu mesmo já falei isso. Comigo era assim, 2 vezes passava, 3 vezes não. Tinha amigo meu mesmo que dizia isso. Mas eu aprendi que nós podemos interromper o nosso sentimento ou pensamento
já que de repente quando alguém nos entristece ou acontece algo para nos chatear, podemos interromper esse pensamento pensando no perdão, pensando em algo bom. Você está entendendo? Da mesma forma, porque Jesus ele disse lá em Mateus que se você pensar em uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Você está entendendo? Alguém até passar nu na sua frente, né? Passar com uma roupa sensual na sua frente e de repente você ter aquela imagem, isso não é pecado. Mas vai ser pecado no momento ao qual você vê a nudez e alimentar o seu sentimento. Quando você começa a alimentar aquele sentimento, você está pecando contra Deus. E da mesma forma a ira, quando o sentimento, ele permanecer dentro de você como uma chama, permanecer, e você começar a pensar uma forma de retribuir a ofensa. Eu sempre digo, Jesus nunca se defendeu de uma ofensa. Ele nunca se defendeu de uma afronta. Mas ele se defendeu sim de quem queria defender ele da afronta. Ele se defendeu de Pedro. Ele disse, guarda a tua espada, Pedro. Guarda, não precisa me defender não. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para me resgatar. Isso é 6.000 anjos. Lá na frente, Pedro novamente, quando ele dizia que era necessário que ele padecesse na mão dos malfeitores e tivesse morte de cruz, Pedro disse, de maneira nenhuma lhe acontecerá isso. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas do reino, mas só as coisas da terra. Quer dizer, era necessário que ele fosse para a cruz. Esse foi o propósito dele vir aqui, morrer na cruz. E Pedro estava tentando o defender. Você está entendendo? Então ele nunca se defendeu de uma afronta. Nunca, nunca. Quando Pilato disse para ele, não responde a mim, não tenho poder, não sabe que tenho poder para te soltar ou crucificar, sabe o que Jesus disse para ele? Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ele sabia que ele estava ali. Ele sabia que ele era a justiça de Deus e era necessário que ele fosse injustiçado. Então, no momento ao qual você alimenta o seu sentimento, no momento que você alimenta o seu sentimento, então você já está pecando contra Deus. Quem já viu pessoas dizer assim, um dia essa pessoa me paga, um dia ela vai receber de volta, eu vou dar o troco para ela. Você está entendendo? Porque aí você já alimentou o sentimento e você já está pecando contra Deus. Então, em Tiago ainda 1, 19 e 20, é ensinado que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você pode tentar confrontar aquela pessoa e dizer assim para ela, e dizer que você está fazendo uma justiça, que você quer justiça, mas é justiça própria, porque Deus disse, minha é a vingança. Você está entendendo? Minha é a vingança, então na ira não opera a justiça de Deus. E a Bíblia fala que todo homem seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Quer dizer, por que nós temos que estar pronto para ouvir? Porque temos 2 ouvidos. Se fosse necessário nós falarmos mais, teríamos 2 bocas e 1 ouvido. Então temos 2 ouvidos e 1 boca, porque é necessário estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Porque tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta no dia do juízo. A ira é uma emoção natural, mas precisamos aprender a controlar e a resolver de maneira saudável.
Se a deixarmos crescer, ela pode se transformar em pecado e prejudicar nosso relacionamento. Devemos buscar reconciliação antes que o dia termine, para evitar que a amargura tome conta de nós. É por isso que ele diz assim: não ireis, não se coloque o sol, olha o que ele disse, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Não espere acabar o dia, você está entendendo? Não espere terminar o dia para resolver essa situação. Peça perdão, reconcilie, mas é a pessoa que está errada. Mas se você é um cristão, cabe a você reconciliar. Cabe em você. Se você não quer mais conviver com a pessoa, se você não quer mais andar com a pessoa, tudo bem. Mas peça perdão. Porque você é cristão. Certa feita, Billy Graham falou: Senhor, mas essa pessoa fez isso para mim, eu estou dando troco. Jesus falou para ele: ela fez, mas você que me conhece não pode proceder assim. Você está entendendo? Quando você se ira e não alimenta o sentimento, quando alguém fala para você, você abaixa a cabeça. Por mais que se torne uma ventania dentro de você, por mais que você não mereça receber tal afronta, glória a Deus. A Bíblia fala que se alguém vos chegar e vos bater na face, vos merecendo, que glamour tem? Se alguém chegar em mim e me acusar de ladrão e eu realmente roubei, que graça tem nisso? Mas quando alguém diz que eu roubei e eu não roubei, glória a Deus. Quando alguém vem e te destrói com palavras e você fala: ué, o que eu fiz? Glória a Deus. Estão fazendo para você injustamente, da mesma forma que fizeram para Jesus, mas ele não devia nada para ninguém, porque ele era o amor. E sabe de uma coisa? Quando as pessoas nos tiram do sério, isso significa, é um sinal, é um alerta do quão desequilibrado ainda nós estamos. Ainda que somos cristãos, mas quando alguém nos tira do sério, é um sinal, que é um alerta de que quão desequilibrado ainda nós estamos. É necessário retratar rapidamente, é necessário orar a Deus, é necessário pedir: Senhor, eu quero ficar parecido contigo, dá um coração igual ao teu, um coração perdoador. E sabe, quando alguém tenta te desestruturar de alguma forma, e você não responde à afronta, você não responde à crítica, isso mostra que você tem um equilíbrio. Isso mostra que você adquiriu de Deus o domínio próprio. E tem mais, isso mostra que você venceu a discussão. Como venceu a discussão? Quando alguém quer te desestabilizar com palavra e você abaixa a cabeça e fica quieto e não revida, você está evitando uma discussão. Porque quer ganhar uma discussão, quer vencer uma discussão, não é alguém bater em você, você bater mais forte. Não é alguém te criticar, você criticar mais forte. Quer vencer uma discussão? Evite-a. Evite-a. Quando alguém te desestrutura com palavra, você fica quieto e abaixa a cabeça. Você ganhou a discussão e você não pecou contra Deus. Guarda essa palavra. Deus abençoe. Fique com Deus.